Olá você, estamos de volta e vamos continuar a estudar aí esses conceitos iniciais da contabilidade. Já vimos o conceito, vamos já detalhar todo o conceito. O conceito geralmente vem ligado a 4 palavras, como a gente falou, né? Ciência, registra, né? Controla e orienta, tá bom? Essas seriam as palavras, tá certo? Mas aí nós vamos agora o quê? Felipe, quais são os objetivos, as finalidades da contabilidade? Nós vamos estudar tudo isso. Mas lembra, pessoal, que antes disso, né, apesar de não estar mencionado aí, a gente tem que saber qual é o objeto de estudo da contabilidade. Ou seja, a quem ela, né, está olhando. E ela está olhando, pessoal, para o patrimônio, tá? Ah, Felipe, então, vamos lá. Qual o contabilidade, tá certo? Contabilidade. Qual o objeto da contabilidade? Ou objeto de estudo, tá? Pode vir como objeto ou objeto de estudo. Então, o objeto de estudo da contabilidade, ele é o quê? Ele é o patrimônio, que a gente já sabe que é o conjunto, né, de bens, direitos e obrigações, tá? Muito cuidado, porque depois a gente vai ter umas nomenclaturas, mas eu vou explicar. Patrimônio, ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E o objeto de estudo da contabilidade, ele é o patrimônio. Por isso, onde tem um patrimônio que precisa ser controlado, aquilo é campo de aplicação da contabilidade. Independentemente se a pessoa é inclusive pessoa física, né? Se uma pessoa física tem muito dinheiro e ela precisa de um controle, aquilo é, claro, o campo de aplicação da contabilidade. Porém, nós sabemos que isso acontece mais nas organizações, nas entidades. E o nosso caso da nossa disciplina, mais nas empresas privadas. Show de bola? Felipe, qual é o objetivo da contabilidade? Né? Que às vezes até uma divergência. Na verdade, a contabilidade, nós vamos até ver em uma questão, que ela tem, pessoal, vários objetivos, tá? Mas os principais são 2, tá bom? Os principais são 2 objetivos. E quais são, Felipe? Vamos lá. Pessoal, o objetivos. Ó, observa que o nome está até objetivos da contabilidade, tá? Então, assim, na verdade, antigamente tinha uma maneira, né? E aí foi se alterando ao longo do tempo. Mas o principal objetivo da contabilidade, que é o que mais cai em prova, toma cuidado, é fornecer informações para a tomada de decisões. Esse é o principal objetivo de contabilidade que vem sendo cobrado nas provas, tá? Vocês vão ver isso. Então, esses objetivos, pessoal, ele tem mais de um, tá certo? Ele tem mais de um, tá? Mas os principais seriam 2, tá? Seriam controlar o patrimônio, e fornecer informações para tomada de decisões, tá? Então, esses seriam os objetivos da contabilidade. Show de bola? Beleza, Felipe. Força na peruca. Formação demais, Felipe. Mas você vai chegar lá. Pode ter certeza. Nós estamos aqui, ó, firmes e fortes. Show de bola? Fechou? Então, vambora. Pronto. Então, basicamente, a gente poderia resumir isso. Inclusive, pode vir na questão que o objetivo da contabilidade é fornecer informações, né? Controlar o patrimônio para fornecer informações para a tomada de decisões. Estaria também ok. Felipe, qual seria a finalidade da contabilidade, né? Na verdade, pessoal, a finalidade também é essa questão de fornecer informações para a tomada de decisões. Então, seria mais esse segundo objetivo.
Até porque, se você olhar na gramática, finalidade muitas vezes é sinônimo de objetivo, tá certo? Então, a finalidade, ele poderia até se confundir aí com a questão dos objetivos, tá? Dos objetivos, mas seria mais esse segundo item, tá bom? Esse seria mais a finalidade da contabilidade, tá bom? Agora, claro, tem se utilizado, né, muito objetivo ali como sinônimo de finalidade, tá? Finalidade e objetivo, beleza? Então, objeto da contabilidade, patrimônio. Objetivos, fornecer informações para a tomada de decisões e controlar o patrimônio, tá? Podem ter até outros, a gente vai ver uma questãozinha. E a finalidade seria mais fornecer informações para a tomada de decisões. E aí, vamos avançando, né? Vamos avançando. Show de bola. Questão para a gente treinar. Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda, olha, os fenômenos patrimoniais sob o aspecto de finalidade organizacional de uma entidade, julgue o item a seguir no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Ele diz, sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico. E aí? Show de bola, pessoal, e tem certo, né? Aí o aluno fica em dúvida, Felipe, mas o que seria esse ente contábil específico? Seria uma entidade, pessoal. Ele só está dizendo que o objeto da contabilidade é o patrimônio, né, de uma entidade. E nós vimos que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades. E o ente contábil específico seria uma entidade, tá bom? Então isso não invalida a questão. Tá certo? Então, o objeto da contabilidade é, sim, o patrimônio das entidades, tá bom? Das entidades. E aí, você tem que focar, claro, mais no nome, ó, patrimônio, tá, pessoal? Mas, claro, isso é o patrimônio das entidades, a gente vai ver que é o campo de aplicação da contabilidade. Show de bola? Beleza, Felipe? Tranquilo. Vamos lá. Próximo. Aí eu trouxe aqui, pessoal, os conceitos de contabilidade, né? Eu trouxe dois conceitos, um que é do primeiro Congresso Brasileiro. Então, olha lá, ó. Contabilidade, né? Segundo o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, tá? Realizado em 1924, definiu oficialmente a contabilidade, é o conceito oficial, como sendo a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativo aos atos e fatos de uma administração econômica, de uma entidade, pessoal. Ele colocou aqui administração econômica no sentido de entidade. Aqui seria um outro conceito de contabilidade que eu trouxe também para vocês, porque pode vir mais de um, né? A gente sabe que tem mais de um conceito de contabilidade a depender do autor. Então, no outro conceito, ele diz, contabilidade é a ciência que estuda, ó, ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. Aqui também seria um conceito de contabilidade. Felipe, mas faltou a palavra orientação. Presta atenção, pessoal. Interpretar foi utilizado no sentido de orientar. Por quê? Porque se ele vai fornecer informações sobre o patrimônio das pessoas e você vai precisar analisar isso, para lhe orientar para tomar decisão, você vai ter que interpretar esses dados. Entenderam? E, claro, ele é aplicado não só a entidades com fins lucrativos, empresas, supermercado, loja de carro, não. Os órgãos públicos que não têm finalidade lucrativa também é campo de aplicação da contabilidade. Fechou? Fica ligado, força na peruca. Pronto, Felipe, tranquilo, entendi. Beleza. Aí aqui, pessoal, eu trouxe só para complementar o que a gente já estudou. Lembra, a contabilidade é uma ciência porque ela possui princípios próprios, teorias próprios, sistemas próprios e métodos próprios desenvolvidas para o estudo do seu objeto, que é o patrimônio, tá bom?
ela é uma ciência social, tá? Ou seja, ela estuda e registra os fatos contábeis ocorridos no patrimônio das entidades, dando subsídios para controle desse patrimônio, fornecendo informações úteis para a tomada de decisão pelos gestores da entidade ou das entidades, ou seja, aquelas pessoas que administram a entidade. Então, observe que a contabilidade ela está ligada aí ao ramo empresarial, né? Ela está ligada a um controle, porque se uma empresa não está tendo lucro, ela vai quebrar. E aí a contabilidade tem que saber o que é que vai ser feito, né? E com essas informações vai fornecer para a tomada de decisões. É isso que você está entrando. Então, quando você vê uma empresa, ali atrás tem contabilidade dela, tá? Para controle das operações. Quando você vai em um restaurante e compra alimentação ali, há um contador que vai fazer todos aqueles registros e saber se a empresa ela está tendo lucro ou prejuízo, quais são os seus bens, se ela tem dívidas ou não. E a gente vai fazer isso tudo passo a passo. Estamos no início ainda. Paciência, neném, calma aí. E lembrar, pessoal, né, que a contabilidade, ela, tá certo? Não é uma ciência exata, tá? Os números, eles são meros instrumentos de medida das alterações ocorridas no patrimônio, tá? Ou seja, é para quantificar. Como nós vamos estar avaliando e vamos estar verificando bens, direitos, obrigações, e a gente vai ver que também tem receitas e despesas que a gente vai explicar ainda, eu tenho que saber quando a empresa vende o arroz por R$10, por exemplo, aquilo é uma receita para ela. E aí, essa receita tem um valor, que é 10. Eu preciso dos números para isso, mas ela não é uma ciência exata, tá bom? Show de bola, Felipe. Usuários das demonstrações contábeis. Aqui, claro, nós vamos depois detalhar isso, tá certo? Então, vamos lá. A contabilidade, ela vai e verifica o que aconteceu. Ela diz, ó, vendeu mercadoria, ela vai registrar. Opa, vendi mercadoria, recebi dinheiro. Vai apurar todos esses valores. E aí, depois, ela vai apresentar relatórios contábeis de quanto a empresa ganhou com vendas em um período, né? Quais são os seus bens, quantos carros ela tem, quanto vale aqueles carros, tá? E isso tudo vai ser resumido nesses relatórios contábeis que são chamados de demonstrações contábeis. Ah, Felipe, entendi. Então, essas demonstrações contábeis, elas são os relatórios, né? São relatórios contábeis que vão apresentar as informações, tá bom? Show de bola. E aí, esses relatórios, né, a empresa fez todos os seus procedimentos, apresentou os relatórios e os usuários, né, das demonstrações contábeis, eles vão utilizar aquelas informações para a tomada de decisões. Aqui, claro, pessoal, só são obrigadas, né, a apresentar as suas demonstrações alguns tipos de empresas. Mas todas as empresas que negociam as suas ações em bolsa de valores, elas são obrigadas a publicar esses relatórios que estão aí distribuídos, né? Que estão aí, na verdade, publicados, né? Quando a empresa ela termina um determinado período. Nós vamos estudar tudo isso ao longo das aulas, tá? E aí esses usuários, com base nessas informações, eles vão tomar decisões a depender do que eles necessitam. Então, olha aí os principais usuários, né? Quem são os usuários das demonstrações contábeis, tá certo? Show de bola? Beleza. Tranquilo. Então vamos lá. Governo, né? O governo é um dos usuários das demonstrações contábeis. Ele utiliza-se das informações para estabelecer políticas fiscais, regulamentar atividades e fiscalizar a correta apuração dos créditos tributários. Toda empresa, pessoal, ela vai recolher tributos, né? Que esses tributos vão para o Estado, quando eu digo Estado, União, Estados ou municípios, para prover a sociedade com esses recursos de saúde, educação e assim por diante. Eu fiscalizo esses tributos. Então, na hora de fiscalizar, eu utilizo o quê? Esses relatórios contábeis para saber se a empresa calculou corretamente os tributos a pagar. Então, o governo é uma das pessoas que se utiliza dessas informações. Quem mais? Os administradores.
eles necessitam, né, de informações para tomada de decisão quanto à expansão da empresa, controle de estoques e estabelecer estratégias de mercado. Então, o administrador ele verifica que a empresa está começando a ter prejuízo. Aí ele tem que analisar, opa, a despesa com salário aumentou, nós vamos ter que demitir alguém, né? Ou não, na verdade eu estou vendendo um produto que eu comprei por 30, eu estou vendendo por 40. Eu tenho que vender esse produto por 60 para aumentar o meu lucro. Tudo isso é fornecido pela contabilidade por meio dos registros e dos relatórios que são apresentados. E nós vamos estudar esses registros e esses relatórios. Show de bola? Eita, coisa boa! E os investidores, né? Eles interessam-se pelas informações para análise da lucratividade e rentabilidade da empresa, bem como decidir quando comprar, manter ou vender um investimento em ações. É o que eu falei, né? Então, você quer investir no Banco do Brasil, você vai ter a informação, você tem um dinheirinho guardado. Ou depois que você for aprovado, você vai investir em ações para ter uma renda a mais. Você pode ser sócio de uma empresa, né? Você não pode ser sócio administrador, mas você pode ser sócio de uma empresa. E aí você tem um dinheirinho, e aí você vai colocar em qualquer empresa, ou seja, você tem que analisar. Ah, essa empresa, ela está com prejuízo, ela está em decadência. Você vai colocar seu dinheiro e vai perder. Ah, não, essa outra empresa aqui está, ó, dando bons rendimentos, ela é lucrativa e ela retorna uma parcela do seu lucro para quem investe nela. Show de bola, vou investir nela. Claro que necessita de conhecimentos mais aprofundados, pessoal. Mas você utiliza a contabilidade para isso, analisando esses relatórios que são as demonstrações contábeis, tá? Os empregados, eles também utilizam essas informações para avaliar a capacidade financeira da empresa para verificar se ela possui condições para pagamento dos salários. Eu vou trabalhar em empresa, será se ela tem condições de pagar o meu salário? Né? Porque eu vou trabalhar e não vou receber meu dinheiro. Então, o empregado também é. Quem mais, Felipe? Os credores por empréstimos. Então, analisa as informações contábeis para verificar a saúde financeira da empresa, com o objetivo de determinar limite de empréstimos e taxa de juros. Então, não se engane. Quando a empresa ela toma um empréstimo no banco, primeira coisa que eles vão pedir, me traz aí os teus relatórios contábeis, me traz a tua contabilidade para eu ver a tua situação, para ver se você está tendo lucro ou prejuízo, para ver se você tem valores a receber, se você não está muito endividado. Então, a depender de como for, o gerente do banco vai fornecer um empréstimo a um determinado limite e aí, claro, infelizmente é assim, você sabe que quanto mais a empresa está endividada, aí ele coloca uma maior taxa de juros, já que o risco é maior daquela empresa não pagar. Geralmente, se a empresa for boazinha, ó, tá tudo ok, aí a taxa de juros é menor, tem um crédito maior, e aí essa análise que é feita não é de qualquer jeito, e aí ele vai analisar a contabilidade, porque a contabilidade ele vai fornecer informações para trazer a realidade da empresa, se ela está bem ou não em termos financeiros, tá bom? Ah, Felipe, entendi. Show de bola. Muito bom. Fornecedores, né? Utiliza as informações para verificar se a empresa tem capacidade para quitar com suas obrigações dentro do prazo de vencimento. Então, eu tenho um supermercado e aí eu tenho uma indústria que fabrica, por exemplo, iogurte, tá? Então, a indústria de iogurte, ela é um fornecedor do supermercado. E o supermercado é um cliente da indústria. Então, se a indústria ela vai vender a prazo para esse supermercado, ela pode necessitar analisar a contabilidade dela para saber se ela tem condições de, no futuro, quitar aquela dívida que foi feita pelo supermercado ao comprar mercadorias a prazo. Nem sempre, pessoal, todas as empresas têm dinheiro em caixa, tá? E aí eles vão precisar comprar a prazo, tá bom? E por último, os clientes, né? Para avaliar a continuidade operacional da entidade, para manter fornecendo os produtos necessários à sua atividade, tá bom? Então, o supermercado ele pode analisar as demonstrações contábeis da indústria para verificar, será se essa empresa vai, né, quebrar, ela não vai ter condições de no futuro me fornecer, porque eu tenho que procurar um novo fornecedor do iogurte que eu vendo no meu supermercado. Tá bom? Show de bola?
Contabilidade é linda, pessoal. Tamo junto, ó. Vamos lá. Beleza. Tranquilo? Show de bola. O que é que eu tenho mais? Aqui, pessoal, a ideia não é, ó, não é você avaliar ainda. Mas, depois que terminar o curso, você vai elaborar pelo menos 2 relatórios, né? Que é o balanço patrimonial, que são os principais demonstrativos, e o resultado do exercício. E aí eu trouxe aqui só para você ter uma noção que depois de tudo o que for acontecendo na empresa, em um determinado momento, a empresa apresenta os seus relatórios, que são as demonstrações. Os 2 principais são o balanço patrimonial, que é o quê? Que é o patrimônio de forma organizada, a gente vai estudar, que é o trazer os bens, direitos e obrigações. E o resultado da empresa, que são os seus ganhos, receitas, menos os seus gastos, despesas. E aí, você vai chegar à seguinte situação. Aqui eu tenho um exemplo de uma empresa, tá, pessoal? Não levem em consideração ainda nada. É só para você ter uma visão geral. Você vai aprender tudo isso daqui. Então, aqui eu tenho uma empresa que ela apresentou o seu balanço, né, dos anos de 2017 e do ano de 2018. Aí ela tem aqui, ó, esses nomenclaturas você ainda vai estudar. Calma, aqui é só para você ter uma noção, né? Mas ele vai apresentar aqui, por exemplo, ó, caixa. Ele tinha 634 mil no dia 31 de dezembro de 2018. Ele tinha um empréstimo obtido, ou seja, uma dívida de 1.940.000. E aí, depois do curso, você vai saber interpretar tudo isso, né? Então, aqui estão os bens, direitos e obrigações da empresa. Show de bola? É isso que a contabilidade faz. Ela registra tudo e apresenta esses relatórios, e aí depois você analisa esses relatórios, tá? No segundo caso, ó, aqui seria o balanço patrimonial. Aqui nós temos, tá certo? A demonstração do resultado. Show de bola? Aí, claro, pessoal, existe toda uma organização que eu vou te explicar no curso. Mas, basicamente, aqui a empresa, ó, ela teve receita, aí teve algumas despesas, teve custos, e aí ela teve um resultado líquido de 180 mil, 182 mil. Ou seja, foi positivo, foi bom. E você vai aprender a fazer tudo isso e, principalmente, acertar as questões na prova. Show de bola? Eita, coisa boa, Felipe. Pois vambora. Pronto. Campo de aplicação da contabilidade. Pessoal, já falei. O campo de aplicação da contabilidade são todas as entidades econômico-administrativas, ou seja, todas as entidades que têm um patrimônio a ser controlado. E aí vale o seguinte, não importa se é pessoa física ou jurídica. Pessoa física somos nós, pessoas. Felipe, o que é pessoa jurídica? São entidades, são empresas, tá, pessoal? Então, pessoa jurídica são empresas que são criadas. É criada uma nova pessoa. Então, se você e seu amigo quiserem criar um determinado empreendimento para vender roupa, você vai ter que criar uma empresa, que é uma pessoa jurídica, é uma nova pessoa que tem por objetivo aquela atividade. E vocês seriam os sócios, tá bom? Show de bola? E aí, claro, não importa se é pessoa física ou jurídica, não importa se é com fins lucrativos ou não, a contabilidade ela é aplicada tanto para as empresas privadas, supermercado, loja de carro, como para as entidades públicas. O governo, a União, a secretaria, ela tem uma contabilidade, tá? Ela tem uma contabilidade. E, inclusive, não importa se a atividade é legal ou não, a contabilidade, ela é campo de aplicação porque há um patrimônio a ser controlado. Talvez você já tenha visto, para vocês terem uma ideia, né, na televisão lá, a contabilidade do tráfico de drogas, né? Lá existe um patrimônio e ele precisa ser controlado. Então lá é campo de aplicação da contabilidade. Agora, claro que o Conselho Federal de Contabilidade, ele veda que o contador, né, que é o profissional da contabilidade, ele faça a contabilidade de atividades ilegais, tá, pessoal? Mas lá é campo de aplicação da contabilidade. Por quê? Porque existe um patrimônio a ser controlado. Porém, o profissional não vai exercer a atividade porque é atividade ilegal, tá bom? Então, o campo de aplicação da contabilidade são as entidades econômico-administrativas
com ou sem fins lucrativos, seja pessoa física ou jurídica, tá? Pessoa jurídica, pessoal, são entidades, tá bom? Lembrando que ou aziendas, Felipe, o que é aziendas? Pessoal, aziendas é uma palavra italiana, né? Porque a contabilidade ela foi meio que criada aí nesse berço italiano. A gente vai ver o Luca Pacioli, né? Que tem um método das partidas dobradas. E aí, azienda é uma palavra italiana que no Brasil significa fazenda, tá? Mas ele é utilizado como sinônimo de entidades econômico-administrativas. Então, se em alguma questão disser que o campo de atuação ou campo de aplicação da contabilidade são as aziendas, está correto. Porque a fazenda ela tem lá um patrimônio a ser controlado, entenderam? Então, houve essa tradução, tá bom? Show de bola? Beleza, Felipe. Tranquilo. Então, vamos lá, continuando. As entidades, pessoal, elas se classificam quanto aos fins a que se destinam em, né? Então, as entidades, elas podem ser de 3 tipos, tá? Elas podem ser econômicas, porque visam o lucro. São as empresas, né? São as empresas privadas. Por exemplo, supermercado, a loja de carro, a loja de roupa, o frigorífico, isso é entidades econômicas, né? É como se eu tenho a entidade, são todas, tá? São todas privadas ou públicas. E aí as empresas, elas têm já uma finalidade comercial, tá bom? Uma finalidade comercial. As entidades econômico-sociais, o lucro tem por objetivo ser utilizado para a manutenção das atividades da entidade. Exemplo, associações, né? Ou sindicatos. Ou seja, ele tem uma remuneração que ele recebe, mas aquilo não é de uma pessoa, é de todas aquelas pessoas que formam aquela comunidade, aquela associação, tá? E por último, eu tenho as entidades sociais, que não visam o lucro, né? Exemplo, os entes públicos, como a União, os estados e os municípios. A finalidade não é lucrativa. A finalidade é receber o dinheiro dos tributos e aquilo ser aplicado no retorno para a sociedade, por meio de saúde, educação, segurança e outros benefícios. Show de bola? E aí, para a gente finalizar, pessoal, quais são as funções da contabilidade? A contabilidade ela tem 2 funções, tá? Ela tem 2 funções. Ela tem uma função que nós vamos chamar de função administrativa, tá? Que é controlar o patrimônio. Show de bola? Que é controlar o patrimônio. E nós temos a finalidade, tá certo? Nós temos a finalidade econômica, tá bom? Nós temos a finalidade econômica. Show de bola, Felipe. Vamos lá. Nós temos a finalidade econômica, tá? Felipe, qual a finalidade econômica? A finalidade econômica da contabilidade é apurar o resultado, tá, pessoal? O resultado, tá bom? E aí nós vamos ver que esse resultado, ok? Que também pode ser chamado, olha lá, você pode ver nas questões esse nome resultado sendo chamado como rédito, tá? Rédito é sinônimo de resultado. São termos contábeis, tá? Felipe, que resultado é esse? Pessoal, lá na sua família, a pessoa, né, ou a sua família ganha R$2.000 e aí, por exemplo, gastou 1.800, sobrou 200. Na empresa, ela também vai ter um resultado, que ela vai contabilizar da diferença entre quem? Entre receitas e despesas, que a gente vai estudar. Quando o supermercado ele vende o arroz, ele tem uma receita de R$10. Quando paga o salário, ele tem uma despesa. E aí há o confronto no final do mês.
tá? Se a receita for igual à despesa, o resultado é nulo. Agora, se a receita for maior do que a despesa, tem lucro, ou seja, a empresa ganhou mais do que gastou. Se a receita for menor do que a despesa, nós vamos ter prejuízo. Tudo isso nós vamos estudar detalhadamente ao longo do curso, tá? Então, esse resultado, né, ele é a diferença entre receitas, tá? Que são termos contábeis que a gente vai ver, menos despesas, tá? E aí, claro, se, olha lá, a receita for igual à despesa, tá? Eu tenho um resultado igual a zero, tá? Igual a zero. Se a receita, olha lá, se a receita for maior do que a despesa, nós vamos ter lucro, é positivo. E se a receita, olha lá, se a receita for menor do que a despesa, nós vamos ter prejuízo, que são termos utilizados pela contabilidade, tá bom? E aí, claro, tudo isso nós vamos apurar resultado, né? E aí você vai ver que tem questões que pedem isso ao longo do curso, tá bom? Então, concluímos aqui mais uma aula. Vamos dar aquela na paradinha, força na peruca. E voltamos em instantes com o módulo de exercícios desse assunto.